Alô? Alô? Só para acertar o microfone, tá bom a voz assim? O som? Desculpa, gente. A Sandra perguntou mais cedo se tem alguém pela primeira vez aqui na casa, estava mais vazio, agora que está mais cheio. Tem alguém que está vindo pela primeira vez? Sejam bem-vindos, agora eu estou mais nervoso, né? A responsabilidade é maior. Ok, né? Só para quebrar o gelo. Fala mais perto. Oi? O som aí atrás, o microfone está chegando, tá bem aqui, né? Então, gente, me permitam me apresentar. Eu sou Jean Cláudio, eu sou psicanalista, tenho especialização em dependência química, eu tenho a formação Master Practitioner em PNL, tenho a formação em hipnose clínica também, e, mais recentemente, uma formação em psicanálise pela PUC do Rio Grande do Sul, em psicanálise contemporânea. E aqui na casa de Manuel Bento, eu também sou uma pessoa que faz tratamento, como alguns aqui estão em tratamento hoje. Eu também venho fazer tratamento. Eu estudo, desde o primeiro ano que eu comecei a frequentar a casa, comecei a estudar, isso já tem 12 anos, eu continuo estudando aqui na casa. Eu também sou frequentador, como vários de vocês aqui hoje estão vindo simplesmente assistir a palestra, tomar um passe e frequentar a casa. Também sou trabalhador aqui da casa já há alguns anos e recentemente já fui instrutor e tenho dado palestras, principalmente onde eu trabalho aqui na casa. Eu faço essa apresentação para vocês, me apresento para vocês, porque tem muito a ver com o tema de hoje, recomeçar. Não só a minha experiência teórica, mas a minha experiência de vida, experiência prática, para compartilhar um pouco com vocês hoje. Tá? Recomeçar. Vocês já sabem o que significa, sabem o que é recomeçar. Eu vou explorar um pouquinho com vocês. Recomeçar significa iniciar algo novamente, né? Começar algo de novo, dar um novo início a uma atividade ou um projeto, uma fase da vida. Né? Por algum momento, dar uma nova chance a algo que não teve sucesso ou foi interrompido. Um estudo que a gente começou e por algum motivo teve que parar, um curso, um trabalho, algum projeto da vida que por algum motivo, uma circunstância, alguma vicissitude da vida, a gente teve que interromper. E recomeçar é dar início novamente. Né? Bom, alguns exemplos de recomeçar para a gente ter alguma ideia e começar a explorar isso essa noite. Né? Recomeçar após ser demitido. Tenho certeza que alguém já passou por isso, eu já passei por isso. É muito triste, é muito desgastante, desanimador, frustrante, né? Não dá vontade de fazer nada depois, vontade de chutar o balde, mas recomeçar. Isso é um exemplo de recomeçar, né, após uma demissão. Após um período sabático, um período de reflexão, um retiro espiritual, umas férias prolongadas. Algumas pessoas podem se proporcionar isso, outras talvez não, mas é uma forma de recomeçar. Um período que eu dei a mim mesmo para refletir. Quem sabe esse período sabático foi de propósito para eu recomeçar um projeto depois, não é verdade? Ou simplesmente dar um tempo e quando eu voltar eu vejo no que vai dar e vou recomeçar. Após uma falha nos negócios, talvez alguém já tenha tido essa experiência aqui, como é frustrante, muito mais frustrante do que ser demitido, porque é uma falha nos negócios. Eu coloquei a minha vida num negócio, num projeto de vida, quem sabe na minha independência financeira e não deu certo. O que eu faço? Eu tenho que recomeçar. Por mais que seja dolorido, doído, frustrante, né? De novo vontade de não fazer nada, eu preciso recomeçar, é necessário recomeçar. Após enfrentar uma doença grave, talvez alguém aqui já tenha passado por isso, com certeza alguém aqui já sabe, alguém que passou por isso, não desistiu, arranjou motivação de dentro e após uma doença grave voltou e recomeçou a vida, tocou de onde parou.
né? Tá cheio de exemplos e a gente conhece alguém que passou por isso. Depois de não passar no vestibular, hoje, segunda-feira, tem bastante jovens na casa, a gente sabe disso, e os jovens vão fazer vestibular e às vezes querem aquela faculdade específica que é mais difícil de passar, concorrida, e não passou a primeira vez, e desanima, não quer continuar, mas o nosso propósito é continuar. Não passou a primeira vez? Continua, insiste, persiste, esse é o nosso propósito. Quem sabe, na segunda vez, percebe que não era aquilo que queria, e escolhe um novo curso, uma nova jornada a seguir, né? Tem que recomeçar, volta a estudar, continua. Depois de um relacionamento difícil, a gente sabe, com certeza, novamente, alguém já passou por isso aqui, e se é litigioso, dolorido, por briga, e se tem filhos, crianças envolvidas, é muito mais doloroso, muito mais difícil. Vontade também de desanimar, vou ficar solteiro, nunca mais eu vou me relacionar, e o nosso propósito não é esse, é continuar, né? Limpa o dedinho, né? Que nem fazer compra no mercado com fome, a gente vai encher o carrinho de qualquer coisa, né? Então vamos rever o nosso emocional, limpa o dedinho, como eu falei, volta para o aplicativo e procura alguém, né, que seja compatível com você. É verdade, é assim, né? Eu conheço um monte de gente, inclusive eu. Né? Continuar, recomeçar, esse é o nosso propósito. E recomeçar após o desencarne de uma pessoa querida, né? Mais um exemplo. A gente está aqui num centro espírita e não necessariamente quer dizer que nós somos espíritas, mas temos alguma afinidade. Eu sei que tem gente aqui de outras religiões e às vezes vem em segredo, que o resto da família não pode saber, e está tudo bem, tá, gente? Mas temos alguma afinidade com o Espiritismo, e o Espiritismo nos ensina sobre a reencarnação. Ou seja, uma vida após a outra, e nossa passagem aqui é um aprendizado, é uma escola, a vida de verdade está do outro lado. E mesmo sabendo disso, esse aprendizado, como é dolorido perder uma pessoa querida, um ente querido, e infelizmente a gente vai passar por isso. E o nosso propósito é recomeçar, continuar na nossa jornada. Tá? Alguns exemplos de recomeçar. E recomeçar é crer que ser feliz é entender que é preciso e possível superar qualquer dor. É preciso e é possível superar qualquer dor. Essa imagem é uma referência a Sísifo, da mitologia grega, onde ele foi condenado a passar a eternidade levando uma pedra enorme até o topo, o cume de uma montanha, e quando ele chega lá em cima, a pedra rola de volta para baixo, e ele tem que descer e subir de novo, descer e subir de novo pela eternidade. Não é o nosso caso, mas é uma referência para nós hoje. Essa pedra é o nosso desafio, o nosso projeto de vida, algo que temos que encarar, superar, recomeçar. E não quer dizer que quando chegar lá em cima ela vai cair, mas ela pode cair durante o percurso. Cabe a mim, cabe a cada um de vocês recomeçar. Quem sabe fazer uma pausa, aprender, estudar, adquirir algum conhecimento para continuarmos na jornada e quando chegar lá em cima é a nossa vitória, a nossa conquista, né? Não estamos fadados ao fracasso como Sísifo, mas é uma referência, algo para a gente comparar. Bom, e por que recomeçar, né? Se temos alguns recomeços, por que eu tenho que recomeçar? Por que eu não desisto? Né? É uma das atitudes mais poderosas que podemos tomar ao longo da vida, mais poderosa. Por quê? Porque recomeçar é um aprendizado com o passado, com o meu passado, com o passado de cada um de vocês. Não é apagar, esquecer o passado, deu errado eu apago. Não, tudo o que vocês aprenderam, o que eu aprendi de certo ou errado, e talvez principalmente o que deu errado, me dá forças para continuar hoje, o aprendizado da vida, a continuidade do aprendizado. E cada um de vocês aqui hoje está no momento em que vocês fazem o melhor que vocês podem com a ferramenta que vocês têm. E pode melhorar mais ainda. Então sou eu aprendendo comigo mesmo. Recomeçar é a renovação da esperança. Crer que eu posso continuar. Deu errado, eu continuo. A esperança de dias melhores, essa esperança não é de esperar,
é de esperançar dias melhores. Eu creio que dias melhores vão acontecer. Eu creio, eu tenho certeza que dias melhores virão. Recomeçar pela superação das limitações. Algo não deu certo, eu sei que eu tenho alguma certa limitação, ou que eu preciso de coragem na minha vida. Recomeçar é um ato onde eu posso reconhecer a minha limitação, dar um passo para o meu aprendizado. Sabendo que eu sou falho, cabe a mim dar um passo para eu identificar isso, fazer algo de melhor, introjetar o conhecimento em mim. Recomeçar também é um ato de autodescoberta. Como eu falei do vestibular, de repente, na primeira vez que eu fiz o vestibular, eu percebo que não era aquilo que eu queria. Foi um momento de descoberta. Eu quero fazer outro curso, eu quero me dedicar a outra atividade. De repente, uma mudança de emprego, eu percebo que não era isso que eu quero. Autodescoberta, eu não sei falar não, eu percebo que eu não sei falar não. Então, eu posso descobrir ferramentas, me dedicar a ser assertivo, por exemplo. Ser assertivo é falar o que eu quero, o que eu penso, de uma maneira tranquila, sem agredir o outro, sem agredir o próximo, né? E colocar isso na minha vida. Recomeçar é a capacidade de resiliência que todos nós temos. Todos nós temos. Algum de vocês pode achar que eu não tenho competência, eu não tenho capacidade, eu não consigo. Consegue. Como o bambu que sofre uma força e depois ele volta para a posição normal, né? Ele não quebra. Todos nós temos capacidade de resiliência frente a uma adversidade, uma vicissitude que a vida nos coloca no caminho. Recomeçar por isso. E é o ciclo natural da vida. Como eu disse, temos alguma afinidade com o Espiritismo, né? Não quer dizer que realmente somos, talvez a maioria seja, mas o Espiritismo é um ciclo natural da vida recomeçar. Todos vocês aqui, inclusive eu, já recomeçaram e nem sabem, talvez centenas de vezes. E cada vez melhor. E cada vez para frente. Nunca regredimos. Recomeçar é um ciclo natural da vida. Quando a gente nasce, a gente não tem certeza do que vai acontecer. Se vai dar certo, se vai dar errado. Se eu vou ser rico, se eu vou ser pobre, se eu vou para lá, se eu vou para cá, não sei. A única certeza que nós temos é que um dia a gente vai morrer e vai recomeçar, vai reencarnar. Bom, por que recomeçar? Recomeçar é uma forma de acreditar novamente em si mesmo, em sua capacidade de mudança e crescimento. É um ato de fé em um futuro melhor, independente do que o passado trouxe. Independente do que o passado trouxe, né? Por mais que tenha sido dolorido, é um ato de fé em um futuro melhor. Esse rapaz lá em cima da montanha, né? Quantas vezes ele teve que recomeçar para chegar lá? Quanto aprendizado novo ele teve que colocar na sua vida, quantas coisas que ele teve que abrir mão, abdicar, quantas coisas novas ele teve que aprender e recomeçar esse projeto, e na primeira vez não deu certo, falhou, e na segunda, sabe lá quantas vezes, né? Foi fácil? Foi difícil? Eu não sei, mas eu tenho certeza que é longe de ser impossível qualquer recomeço. Se é fácil, se é difícil, talvez tenha sido mais fácil do que a gente imagina, talvez tenha sido muito difícil mesmo, mas longe de ser impossível. Qualquer recomeço, para qualquer pessoa, é longe de ser impossível. Tá bom? Bom, e o que fazer para recomeçar? Está todo mundo me olhando, o que fazer? Né? Eu estou falando que precisa recomeçar, e aí? Né? Bom, recomeçar precisa disso aqui. O que vocês pensam, refletem quando veem essa imagem? Eu penso que para esse peixinho aqui, que talvez seja eu penso que para mim já deu aqui, não caibo mais nesse lugar, preciso de novos ares, novos horizontes, para mim já deu, fui.
É isso que eu vejo quando eu olho para essa imagem. E para essa daqui? É o que vem na cabeça de vocês. Para mim vem, já deu. Cansei de eu me prender. Cansei de estar preso nas minhas inseguranças. Cansei de estar preso nas mentiras que eu inventei. Cansei. Agora é a minha vez, estou saindo para o mundo, estou indo. E essa daqui? Essa daqui já é meio autoexplicativa, né? Tem um pessoal que já me conhece aqui e sabe que eu coloco esse slide lá no trabalho que eu faço parte e estou acostumado a dar palestra lá em cima. É meio autoexplicativo, né? Sair da zona de conforto. E eu considero ela a mais importante. Para qualquer projeto da vida, para qualquer recomeçar, é preciso sair da zona de conforto. É preciso eu me esforçar, eu preciso me dedicar. Se eu quero mudança, eu tenho que fazer por isso, né? E às vezes a gente está lá em casa, estou doente, né, não estou bem, e chega alguém, né, a mãe, olha, toma aqui um leite quente, um chá, né, fica em casa hoje, você merece. Opa, era tudo que eu queria ouvir, né, ficar em casa. Eu vou ficar na zona de conforto, eu vou ficar lá no quentinho, né, mas eu tenho que sair, eu tenho que me esforçar, eu tenho que me dedicar. Se eu quero mudança, se eu quero recomeçar, para mim o principal é isso, sair da zona de conforto. Bom, estou falando aqui, eu estou sentindo a minha orelha vermelha, né? Que eu estou falando que vocês precisam recomeçar. Eu também preciso recomeçar. Efetivamente, como fazer isso, né? Para vocês aliviarem um pouco a minha orelha. Eu juro por Deus que eu estou sentindo ela vermelha. Então, o que fazer para recomeçar? Não só esses slides das figuras, do peixinho, mas buscar terapia. Se eu quero recomeçar um projeto, se eu quero recomeçar um estudo, se eu quero recomeçar um trabalho, mudar de trabalho, mudar de vida, e eu não tenho ferramentas para isso, o que eu posso fazer? Básico, procurar terapia. Buscar um psicanalista, buscar um psicólogo, buscar talvez um psiquiatra, se for necessário, ajuda medicamentosa. Para quê? Para a busca do autoconhecimento. Eu preciso me conhecer um pouco melhor para saber as minhas limitações e dar um passo. Uma coisa simples, né? De como realmente dar um passo para o recomeçar. Grupos de ajuda. Aqui na casa tem tratamento que tem grupos. O próprio tratamento que eu faço parte, tem outros direcionados, que tem grupo de apoio, né? Um grupo de conversa depois para a gente trocar ideia, trocar experiência. Tem grupos fora da casa, grupos anônimos, narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos e outros anônimos que existem também, que estão lá para trocar experiência e um ajudar o outro. Tem grupo de amor exigente, né, para as pessoas que têm uma carência emocional e precisam de ajuda, e talvez a ajuda em grupo seja o mais legal, o mais ideal, né, ter a troca de experiência com outra pessoa que está passando pelo mesmo problema que a gente. Espiritualidade. Não estou falando especificamente de religião ou espiritismo, mas a busca pela espiritualidade, uma conexão superior com Deus, com Alá, com Moisés, com qualquer outro, né, que faça sentido, com o universo, algo que dê sentido, algo que aqueça os seus corações. É como uma bússola. A bússola de vocês está apontando para onde? Tem um norte? A bússola está apontando para lá? É para lá que eu quero ir? Ou essa bússola está sem direção? Quando ela está sem direção, a gente está caminhando a esmo, sem rumo. Eu acredito que a espiritualidade pode começar a dar um norte, começar a dar um sentido para a vida, para essa bússola apontar para alguma direção, né, e ajudar no recomeçar efetivamente. Livros, né? Está tão em desuso esses últimos tempos, livros, né? O celular ocupa tanto o nosso tempo. E estou falando de livro físico mesmo, de papel.
tá? Eu sei que todos aqui têm um celular, pode não estar aqui hoje, mas está em casa e eu sei que tem. E quem sabe diminuir só um pouquinho. Eu não estou falando para vocês pararem o celular, sair de alguma rede social. Não. É começar a trazer mudanças. Do mesmo jeito que o celular trouxe mudanças há pouco tempo atrás, poucos anos atrás na nossa vida, e nós não usávamos o celular com a mesma intensidade que usamos hoje, a gente pode voltar um pouquinho, né? Meia horinha por dia, deixa o celular de lado e pega um livro de papel mesmo, físico. Aqui no térreo tem a livraria, a Milena tem um monte de livro lá para quem quer comprar e deixar o livro na prateleira. Deixar na prateleira depois de ler, tá, gente? Não é para comprar e levar para a prateleira. Deixa do lado da cama, antes de dormir, lê um pouquinho. Aqui no segundo andar tem a biblioteca, tem centenas de livros gratuitos para a gente pegar, levar para casa, passa 2, 3 semanas lendo o livro, volta. Vamos ler, vamos colocar a leitura, é uma grande ferramenta. Estou falando aqui dos livros da casa, mas de repente a gente está precisando de um livro técnico, algum conhecimento, vamos procurar, está cheio de PDF na internet, aqui na rua do lado, a Rua Salete, tem o sebo, baratinho, vamos pegar um livro, vamos promover essa pequena mudança, vai ajudar no nosso recomeçar. Cursos, internet, está cheio de curso na internet, o próprio celular, que talvez seja um motivo da nossa distração hoje, pode ser também voltar a ser uma ferramenta boa para o nosso estudo, para o nosso aprendizado. Está cheio de curso na internet, não tenho dinheiro para gastar. Ok, tem cursos mais baratinhos, mais acessíveis, também não tenho dinheiro para isso? Gente, YouTube, cadê o Ricardo? Está ali, ele pediu para não falar dele. YouTube tem aula de tudo, tem cursos gratuitos no YouTube, tem aula de tudo. Você quer aprender a arrumar sua máquina de lavar porque ela quebrou? Tem lá, e ele aprendeu, ele arrumou, ele economizou dinheiro. Eu quis trocar a lâmpada do carro, eu achei 4 vídeos de pessoas ensinando como troca ali o painel e solta, muito fácil. Está cheio de curso, está cheio de aprendizado. Basta a gente querer dar um movimento, um passo para o nosso aprendizado. Ferramenta tem, recurso tem. E apoio da família e amigos. Né? Sozinho é mais difícil, está cheio de gente com certeza que quer o nosso bem, quer nos ajudar e não vai nos abandonar nesse momento. Né? Então a gente tem apoio da família, com certeza, amigos, com certeza, para ajudar a gente começar a colocar um projeto em prática, para a gente recomeçar. Aqueles exemplos do começo que eu dei, talvez sejam exemplos que têm muita emoção, muito peso, e talvez o recomeçar seja alguma coisa simples, né? Recomeçar os estudos. Uns 2 meses atrás apareceu no Fantástico uma senhora de 80 anos, talvez mais, que ela estava fazendo faculdade de psicologia. Gente, não sei se ela vai completar, não sei se ela vai se formar, não sei se ela vai atender alguém, mas se ela tivesse desanimada, triste, ela nem teria feito isso, e estar dando um sentido para a vida, talvez no final da vida dela, e ela vai cumprir essa jornada muito feliz, muito alegre, porque ela recomeçou um projeto. E talvez a gente não precise esperar, né, até 80 anos. Recomeçar a vida. Recomeçar a vida depois de 2 anos de dependência química, de ser internado, de ficar 2 anos em tratamento, afastado da família, afastado da sociedade, e isso aos 37 anos de idade. Fazer uma transição de carreira aos 40 anos de idade, e eu sei que tem pessoas mais jovens aqui que estão pensando, nossa, eu já estou velho para mudar de carreira, e aos 40 anos mudar, não é mudar de emprego, é mudar de carreira, é mudar da água para o vinho, mudar para algo que dê sentido à sua vida. Aos 43 anos de idade, ser... Desculpa, gente.
ser diagnosticado com sarcoidose, ficar 6 meses parado, sem condições de dar 2 passos em linha reta, porque afetou o seu sistema nervoso, e descobriu que tem diabetes e outras coisinhas, e não desanimar e continuar tocando a vida. Aos 47 anos de idade, redescobriu o amor da sua vida. Está amarrado em nome de Jesus. E não desistir porque no passado não deu certo, não funcionou, desanimei e vou ficar solteiro o resto da vida. Eu sei que não é assim, né? É continuar. O nosso propósito de vida é viver em sociedade, é viver em grupo, né? É viver em família. Fazer a pós-graduação com 49 anos de idade, né? Enquanto outros mais jovens falam, nossa, voltar a estudar, eu sei que é difícil, eu sei que é chato, precisa de esforço, precisa de dedicação, precisa de sair da zona de conforto. Tem que se esforçar e tem que se dedicar. Eu tenho certeza que se eu conseguir, qualquer um de vocês consegue e consegue muito mais. Ele falou, né, embora ninguém possa voltar atrás e recomeçar, né, eu tenho certeza que qualquer um de vocês, a qualquer momento da vida, em qualquer situação, em qualquer lugar, pode recomeçar a fazer um novo fim. Enquanto eu estava montando essa palestra, né, e eu estou montando essa palestra já há uns 2 meses, de tanto frio na barriga, e ainda não passou. Eu achei essa imagem tão bonita, né? É o nosso caminho, é a nossa vida, é a nossa estrada, e às vezes a gente para um pouquinho, né? Faz uma pausa, forçada ou não, acabou a gasolina, vai a pé no posto, pega mais combustível, energia, recarrega e continua. Essa é a nossa estrada, essa é a nossa jornada. Aqui na casa nós temos um tratamento que chama A4. É um tratamento voltado para a dependência química. Não quer dizer que é só dependência, mas talvez alguém que esteja fazendo abuso de alguma substância, álcool, drogas, substâncias lícitas ou ilícitas, e também para compulsões, né? Compulsão com jogos de azar, infelizmente está cheio de bet aí, isso está trazendo já transtorno para a sociedade. Compulsão sexual, compulsão com celular, joguinhos de celular ou aplicativos de redes, compulsão por compras, compulsão alimentar e quantas outras compulsões existem. Nós temos um tratamento aqui na casa que é de quarta-feira, de terça-feira à noite, o tratamento aqui na casa que é de quarta-feira à tarde e à noite. Eu faço parte desse trabalho e talvez alguém aqui esteja passando por isso e está precisando de ajuda, não sabe como pedir. Tem quarta-feira aqui na casa. Como eu disse, não é só para dependência, é talvez alguém que esteja fazendo abuso de qualquer coisa, álcool ou drogas, lícito ou ilícito, nós temos aqui na casa. Talvez vocês conheçam alguém que esteja precisando de ajuda. E talvez vocês saibam da história de um amigo que está precisando de ajuda e só quem está nessa situação sabe o quanto difícil é pedir ajuda por medo, por vergonha, por orgulho, e talvez vocês possam ser o protagonista dessa história, convidando alguém a vir conhecer esse trabalho. Ah, não gosto, não acredito, não sou espírita, não gosto dessas coisas, só convida. Só pede para vir, vem conhecer, sem compromisso, não precisa ser espírita. Vem conhecer o nosso trabalho, vem conhecer o nosso grupo, é a palestra, o passe e o grupo. É bem simples, não tem cobrança nenhuma. Quiser vir a primeira vez, não gostou, ok. Se de repente veio, fez sentido, né? Quantas pessoas estão aqui, fazem parte desse trabalho e já estão vindo há 1, 2, 3 anos. Vem porque quer. Não porque precisa, né, continuar o tratamento por 3 anos.
Eu comecei a frequentar o Grupo Espírita Manuel Bento, esta casa, quando era aqui do lado, talvez algum de vocês conheçam, quando era a casa aqui do lado, né, que está construindo agora um prédio, e esse tratamento é antigo, e eu conheci essa casa nesse tratamento. Eu vim pela dor e fiquei pelo amor, e já tem 12 anos que eu estou aqui e vou continuar. E quem sabe você ou vocês conheçam alguém que está precisando de ajuda? Convida, vem conhecer o nosso trabalho, e vocês, como eu disse, podem ser o protagonista do recomeçar de alguém. Né? Eu peço licença para a gente encerrar essa noite, acalmando os nossos pensamentos, que eu acredito que já estão calmos, né? E que a gente possa, nesse momento, né, fechar os olhos, pensando no Mestre Jesus, a luz do Mestre Jesus entrando nesse salão, e conforme a luz do Mestre Jesus entra nesse salão, a sua luz se transforma em pétalas, pétalas de rosas brancas, onde essas pétalas vão caindo suavemente até alcançar a nossa cabeça, o nosso rosto, a nossa pele, e quando ela toca, ela vira um fluido que é absorvido por nós, trazendo muita paz, muita calma, muita força, muita coragem para os dias que virão, dando força para o nosso recomeçar. Daqui a pouco o Edmo vai vir, continuar dando sequência aos trabalhos, fazendo a chamada para os passes. E eu peço que nesse momento a gente possa continuar em paz, em silêncio, em tranquilidade, né? No momento de reflexão desse aprendizado de hoje.